Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Espírito Santo, em tuas mãos entrega a tua palavra. Repreendemos todo e qualquer mal, meu Pai, em nome de Jesus, para não bloquear mais essa live. Todo espírito maligno seja repreendido. Toma a direção, porque são pessoas que precisam ser libertas nesta hora, meu Senhor, através dessa palavra. Então toma o controle dessa live, meu Senhor, e opera com poder e grande glória no nome de Jesus. Amém, querido? Como nós estávamos falando, o apóstolo São Paulo estava admoestando Israel, o povo, a crer, a confiar, a acreditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção do povo de Israel para confiar em Deus. Em um momento que nós estamos vivendo no século XXI, de desconfiança, de insegurança, de descredibilidade, de você não sabe mais quem é quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem são as pessoas. E aí Paulo chega e diz: olha, confie na palavra de Deus, acredite na palavra do Senhor, creia na palavra de Deus, espere pela palavra do Senhor. E aí ele começa a mostrar que tem muita gente hoje que tem insegurança, que tem pensamento numa própria casa, numa própria família. Tem pessoas que não têm um único pensamento. Aí o Senhor diz: olha, tem que ser num só pensamento, num só batismo e numa só fé. Mas em contrapartida, muitas pessoas não concordam, não comungam do mesmo pensamento. Eu não quero que você seja robô, não, mas eu quero que todos creiam e confiem na palavra de Deus. Eu não estou dizendo em outra palavra, em uma outra coisa, não. A Bíblia é o único livro que o autor está presente. Em toda a história da Bíblia você vai perceber que em dados momentos que o povo de Deus se afastou da presença e do relacionamento com Deus, eles começaram a cochear entre dois senhores e entre dois pensamentos. Aí Deus sempre tinha que levantar um profeta, um sacerdote ou um rei para que o povo tivesse um único pensamento. Eu me lembro no capítulo 11 do livro de Gênesis, o Senhor diz: olha, eu estou descendo dos céus porque o povo está com um pensamento, uma só língua, um só desejo. Eles querem construir uma torre de confusão, uma torre de Babel, e eu vou desbaratar eles, eu vou espalhar esse povo, porque eles estão só em uma unidade para fazer o mal. Eu quero que eles tenham uma unidade só para crer, para confiar e para acreditar na minha palavra, irmãos. O que Deus quer é que a igreja tenha um pensamento único na palavra, confiando em Deus. Em contrapartida, existe uma cultura, a arte, chama-se da arte da guerra militar, que é dividir para conquistar. O reino dividido não subsiste, ele cai. A Bíblia diz: como poderá andar dois juntos se não houver entre eles acordo? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Quando eu e você confiamos na palavra de Deus, nós ficamos como rochas inabaláveis. Mas quando nós começamos a brigar um com o outro, a gente começa a sucumbir. E aí você vê hoje no século XXI muitos irmãos fracos, frios, desanimados, caídos e afastados do relacionamento com Cristo. Por quê? Porque não confia na palavra de Deus. E outros irmãos ainda começam a colocar a culpa no governo. Ah não, porque o governo deveria dar um valor maior do que R$600 para aqui os brasileiros. Ah, 600 é muito pouco. E outros dizem: não, 600 dá. Outros não concordam, não é para dar. Uns querem que dê, outros não querem que venha dar. Aí outros começam a culpar o governo do estado porque os governadores, alguns deles, superfaturaram respiradores. Como é que o governo faz isso? Como é que o governo aumenta o ICMS da gasolina? Não tem amor ao próximo. Outros culpam a prefeitura. Como é que vai ter carnaval agora? A maior festa do planeta, que gera bilhões e bilhões de reais. Não está vendo pessoas morrendo, não tem respeito com as famílias daqueles que perderam.
e querem fazer uma festa que chama de Vale da Carne, o Carnivale, reunir milhares e milhares de pessoas em um aglomerado e com a Covid ainda em alta. E eles escondem, e outros dizem, não, tem que ter carnaval, as pessoas têm que se distrair, tem que esquecer a mortandade, e não há um consenso. E outros irmãos começam a culpar também as igrejas que estão erradas, porque fecharam e não era para fechar. Como é que pode? A Bíblia diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja, e a igreja está fechando, a igreja está aqui no mundo. E outros irmãos começam a culpar os pastores não têm fé porque estão usando máscara. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas os pastores não acreditam em Deus mais não. Muitos deles pregam por pregar, mas não crê, era para ficar sem máscara. Outros dizem não, tem que usar máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que usar o aferidor da temperatura corporal. Então não há um acordo, e nós começamos a usar a palavra de Deus para aquilo que nós acreditamos como certo ou como errado. Aí o Senhor começa a dizer, olha, mas vocês não acreditam, não confiam na minha palavra, porque é a palavra de Deus é que aviva a nossa fé, é a palavra de Deus é que fortalece a nossa fé. Aí eu faço uma pergunta para você, muito simples. Você tem escutado a palavra de Deus na sua casa? Você tem meditado na palavra de Deus onde você vive, aonde você está? Porque a pandemia, ela empurrou o mundo para dentro de casa. A pandemia empurrou. Outro dia eu vi um rapaz falando, disse assim, olha, muito rico ele, disse, olha, eu só passava a minha vida viajando, e quando chegou a pandemia, eu comecei a descobrir que eu tinha um quintal. Eu comecei a molhar minha grama. Eu descobri onde ficava a tomada que apagava a luz da varanda. Eu comecei a ver os meus cachorrinhos. Quer dizer, ele morava em casa, mas ele não vivia em casa. Ele morava em casa, mas ele não conhecia a casa. E a pandemia veio para nos empurrar para dentro da nossa casa. E aí os irmãos começam a botar culpa nas igrejas, nos pastores, nos governos, enfim, e transfere responsabilidade. Mas e na sua casa você medita na palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Na sua casa você tem o seu culto dominical, ou seu culto doméstico. Na sua casa você reúne com a sua família para ler uns salmos, para orar pela sua família, para entoar cânticos de adoração a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí você diz, bispo, mas eu estou firme na fé, Não, irmão, os seus frutos não são frutos dignos de arrependimento. A árvore que é você são conhecidas pelos seus frutos. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do governo, a culpa não é do estado, a culpa não é do município, a culpa é nossa. Eu não posso transferir uma responsabilidade de me relacionar com Deus para ninguém. A Bíblia diz em Lamentações que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Nós somos negligentes, estamos negligenciando o nosso relacionamento com Deus. E queremos ter uma vida abençoada, uma vida fortalecida, uma vida próspera. Como? Como queremos ser cheios de fé? E aí os problemas vão se acumulando, um bocado de monturo, de lixo, mas nós em casa não temos tempo. Ô bispo, como é que eu vou fazer seu trabalho? Ô bispo, como é que pode? Eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito corrida. Como é que vai ter tempo para Deus? Irmão, se você não tem tempo para Deus, você está vivendo uma vida perdendo tempo. Porque quando não tinha as igrejas, o povo se reunia nas cavernas, nos bueiros, nos valados, mas eles se reuniam para adorar, para invocar, para ler os salmos, para pregar a palavra um para o outro, para fortalecer, para confessar o pecado uns dos outros e orar um pelos outros, e eles eram curados. E a Bíblia diz que era no partir do pão, e na comunhão, e na oração, e no louvor, e na adoração, e o Senhor abençoava. Mas nós, desde o início, quando Adão comeu do fruto, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, porque você fez isso? Foi a serpente que me enganou. Nós queremos transferir responsabilidade, em vez de sermos humildes e sinceros e verdadeiros. Diz, Senhor, sou eu que me afastei do Senhor. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha.
Como é que você vai ser fortalecido esperando o culto da igreja? Querendo se reunir na igreja? Irmãos, nós somos seres humanos insatisfeitos. Nunca estamos satisfeitos. Se chove, se alaga, nós reclamamos que está chovendo. Se faz sol, o sol está quente demais. Se está mormaço, que mormaço é esse que não venta? Se tem muita gente, eu não gosto de muita gente, é muita aglomeração. Se está vazio, não tem um pé de pessoa na rua, está muito vazio. Nós somos seres insatisfeitos quando estamos afastados do relacionamento com Deus. Mas se eu estou bem no meu relacionamento com Deus, se cumpre Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, um coração disposto, um coração alegre, um coração de carne, um coração sensível, Deus não desprezaria. Aí o Senhor diz lá no livro dos Salmos, no capítulo 39, do versículo 3, algo muito interessante, que ele diz assim: esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. O meu coração se esquentou e um fogo nasceu quando eu meditava, quando eu estudava a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É o único livro que o autor está presente. Mas a gente não tem tempo. A gente sempre fica querendo botar a culpa no outro, enquanto a culpa é nossa. Enquanto a gente não tem vida com Deus, enquanto a gente não tem devocional com Deus, enquanto a gente não se submete à palavra de Deus, você vê o tempo todo a gente transferindo responsabilidade. Aí se você for lá para Josué 1, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: olha, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, não tire o rolo da sua boca o livro da sua lei, antes medite de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Para que você tenha um cuidado para fazer tudo que está escrito na palavra dele. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O pecado é esse de não buscar a Deus, de não reunir a sua família, de não se posicionar. Você que está assistindo, que é homem, a responsabilidade é sua, homem. De pegar sua família, nem que seja 30 minutos, reunir em casa, meter a mão na cabeça dos seus filhos, abençoar sua esposa, abençoar sua casa, ler uma palavra, cantar um louvor, orar a Deus. É a nossa responsabilidade de homem, irmãos. Que Deus vai cobrar. E aí nós ficamos reclamando que a gasolina aumentou, que a carne está cara, que está difícil viver, que a igreja está fechada, que a igreja está aberta, que o governo não paga, que o prefeito está isso, que o governo está aquilo. E ficamos que nem o povo do Egito, um povo de queixumes, um povo murmurador. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 está escrito assim: olha, o murmurador aciona um demônio chamado destruidor. Quando você murmura, existe uma casta de demônio que age na sua vida e na sua família. Então pare de murmurar e pare de se queixar e transferir responsabilidade. Pare e se posicione diante de Deus. Diante de Deus. Está escrito no livro de Salmos 104, verso 33, que diz assim: cantarei ao Senhor, enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu tiver existência, a minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Enquanto você viver, cante louvores. Enquanto você respira, adore ao Senhor. Enquanto você viva, medite e se alegre. Por isso que tem irmão que está triste, está desanimado, está querendo se matar, se suicidar, tirar a vida, insônia, não dorme, vive com medicamento, depressivo, angustiado, nervoso, irritado, o tempo todo. Por quê? Porque não medita. Está na Bíblia, irmão. Salmos capítulo 104, versículo 33. Você só vai ter alegria quando você voltar a meditar. Quando você voltar na sua casinha. É dentro de casa. É onde você vive. É onde você habita. Muitas pessoas, mulheres que não oram, mulheres que não jejuam, mulheres que não leem, preguiçosas, não leem a Bíblia, não estudam a palavra, não medita, homens preguiçosos, homens ociosos, homens irresponsáveis com a vida de Deus. Sabe por quê?
Não, bicho, eu tenho que trabalhar. Você trabalha porque você recebe dinheiro, a carteira está assinada. Aí, a sua vida espiritual, porque é por amor, você vive uma vida relaxada diante de Deus. E aí, você está pagando um alto preço, porque o que te enriquece não é o seu trabalho. O trabalho não é um fim, é o meio. Quem enriquece está escrito: a bênção de Deus é que enriquece e que não acrescenta dores. Se você ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer, as bênçãos correrão e te alcançarão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu, Senhor, tenho cuidado de vocês. Os pássaros não plantam e não colhem e não falta nada. Imagine vocês, porque está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Eu sou o Senhor que fiz a roupa crescer no corpo do meu povo. A sandália, não faltou pão, porque pão eu mandava do céu. Não faltou codorna, porque codorna eu mandava do céu. Não faltou água, porque água saía da rocha de Meribá. Eu cuido de vocês, eu cuido da minha igreja, diz o Senhor. E nós ficamos batendo cabeça, preocupados com a vida terrena. Ajunte tesouro no céu, irmão. Busque a Deus. Pare de ver uma vida mundana e uma vida carnal, preocupado que nem Marta com os afazeres da casa. Só preocupado com a casa. Eu vou arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso na minha casa. Isso não se preocupa com Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai. E se você for para Ageu capítulo 1, está escrito: o povo está preocupado em adornar as suas casas, está preocupado com suas vidas, e se esqueceram de servir a Deus e de cuidar da obra de Deus. Considerai. Considere esse aviso do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando para você. Pare de buscar as coisas deste mundo, meu irmão. Eu não estou dizendo para você sair do seu trabalho, não. Mas estou dizendo para o seu coração priorizar a Deus. Aí em Salmos 119, versículo 147, está escrito assim: antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Peça ao Espírito Santo para te acordar de madrugada, para você ler a Bíblia. Acorde mais cedo. Eu saio 5, acorde 4. Aí eu acordo 4, acorde 3. Se você não prioriza a Deus, se você não honra a Deus, você está perdendo tempo. Eu estou falando de servir a Jesus. Olhe como você anda. Olhe a sua vida hoje. Uma vida infrutífera. Olhe como está a sua vida, irmão. Sabe o que é isso? Falta de relacionamento com Deus. Falta de buscar a Deus, falta de meditação, falta de comida, de dia e de noite, de dia e de noite. Está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 1, Salmo, primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantado junto a ribeiros, o qual dá o seu fruto ao seu tempo, na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera, tudo que ela faz prospera, tudo que você mete a mão é bênção, tudo que você bota o pé é bênção. Então passe a meditar na palavra de Deus. O Espírito Santo fale com você, irmão. Está aqui, irmãos. Medita de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que vai dar frutos e frutos e frutos e frutos. Irmãos, em nome de Jesus, volte urgente a meditar na palavra. Pare de ficar murmurando. Pare de ficar colocando a culpa nos outros. E volte a estudar a Bíblia.
tenha prazer. O mesmo prazer que você tem para ir num lugar bacana, para ter uma janta, um almoço, de viajar, o mesmo prazer de comprar uma roupa, o mesmo prazer de ter relação sexual para os casados, o mesmo prazer você tem que ter muito mais além. Prazer, você não tem que ler emburrado, não, você tem que estudar por prazer. A palavra tem que te alimentar, a palavra tem que te lavar, a palavra tem que te saciar, a palavra de Deus. Eu oro para que você volte o que você fazia lá atrás, antigamente. Que Deus prospere a sua vida com essa palavra no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Quero orar para que Deus perdoe você que parou de meditar, que parou de ler a Bíblia, que parou de estudar a palavra. Quero orar por você que é preguiçoso, que é preguiçosa, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de estudar. Misericórdia. Que não gosta de jejuar. Misericórdia. Eu vou orar para que Deus te perdoe. Eu vou orar para que Deus te abençoe. Eu vou orar pelos pedidos que vocês colocaram aqui. Mas agora eu quero orar pelo nosso querido obreiro Rubens. Vamos orar pelo nosso obreiro Rubens agora, fazer um clamor pela vida dele. Todos nós. Ele está fazendo um tratamento em combate ao câncer. Está internado no Hospital Santa Isabel. E nós vamos levantar um clamor pela vida dele, para que Deus o abençoe, para que Deus o restaure, para que Deus o cure, para que Deus tome a sua mente, a mente da sua esposa Liliane, dos seus pais, da sua família, dos seus irmãos, para que Deus sustente seus filhos. Muito difícil, mas Deus ele tem um comando, ele tem um controle, nada foge da sua presença. Então, se você puder agora orar comigo por Rubens, pelo obreiro Rubens, um valente do Senhor, um sujeito que tem uma vida comprometida em adoração a Deus. Vamos orar, vamos abençoar a vida dele em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença. Quero Te apresentar a vida do Teu servo, do Teu filho, o obreiro Rubens, que está sendo tratado no hospital. Nós Te pedimos, Senhor, visite agora, visite a sua alma, a sua mente, seu consciente, o inconsciente, o subconsciente dele, Senhor. Tira todos os pensamentos errados, ruins, todo sentimento que não vem de Ti, meu Pai. Repreende todo e qualquer relatório negativo sobre a sua vida. Toma sua mente cativa ao Senhor. Libera a unção de ânimo, tira o desânimo, enche-o com Teu Espírito Santo. Desperta o Teu filho, meu Pai, no nome de Jesus. E mande fogo do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, para repreender toda e qualquer Covid, todo e qualquer câncer, toda e qualquer doença, toda e qualquer seta, flecha, dardos inflamáveis contra ele. Nós desfazemos, quebramos, anulamos, tornamos sem efeito, desligamos no mundo do Espírito, no mundo dos homens, e profetizamos a cura, a restauração. A Tua palavra diz, Davi dizendo, Senhor, os mortos não Te louvarão, mas os vivos sim. Levanta Teu filho para que ele continue Te louvando, Te adorando, pregando, ministrando, meditando e testemunhando, meu Pai, nos quatro cantos desta terra, de que Tu és um Deus bom, maravilhoso, meu Pai. Lhe fornece uma nova oportunidade. Abençoa o Teu filho com a bênção da cura no corpo e na sua alma. Toma sua esposa, seus filhos, seus pais, seus sogros e sogras, meu Pai. Fortalece seus filhos, irmãos, irmãs. Toma toda a sua parentela, toma os corações, fortalece, repreende o desatino, o desespero, a preocupação, a ansiedade, o nervosismo, a inquietação. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível, porque é o Senhor que derrama do bálsamo de Gileade, sustenta os Teus filhos na força do Seu poder, enche-os com Teu Espírito Santo e abençoa. Ligamos no mundo do Espírito, ligamos no mundo do homem, a vitória dessa família Vila Verde, no nome de Jesus. Queridos, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos projetos do seu coração. Você que colocou o pedido de oração, quero orar, quero abençoar você. Se você puder ainda aí, tiver de cabeça curvada, fechar os olhos, dar as mãos com a sua família, sabe, irmãos? Quero orar, quero pedir a Deus pela sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, um pelos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença estamos. Quero pedir perdão, Senhor,
pela nossa vida, pelo Ministério Batista Restaurador Famílias, por todo o ministério que está assistindo, toda igreja que está assistindo, toda pessoa, todo homem, mulher, criança, idoso, adolescente, jovem que está assistindo, por todos nós, pelo corpo místico de Cristo sobre a terra, pedimos perdão, porque deixamos de meditar na Tua Palavra, porque deixamos de estudar a Tua Palavra, porque deixamos de comer a Tua Palavra, porque deixamos de ruminar a Tua Palavra. Perdão, meu Pai, em nome de Jesus. Porque deixamos o Senhor no segundo plano. Temos buscado tantas coisas que tem nos roubado, tem nos atarefado de tantas coisas, assim como Marta, preocupado com os afazeres da casa, com a vida cotidiana, e temos dado migalhas, resto para o Senhor. Quando estamos com sono e cansado, é aí que vamos fazer uma oração, mambei-me. Vamos fazer um jejum, não conseguimos fazer um jejum decente, direito, sério e santo, porque ficamos com uma fome desesperada, com dor de cabeça, desmaiando, com calafrio, porque não temos treinado com o Senhor, meu Pai. Perdoa-nos, meu Senhor, porque temos buscado muitas outras coisas. Eu não quero ser leviano, nem quero ser uma pessoa aqui, meu Pai, incompetente em dizer que nós não temos que buscar o trabalho, ter uma vida realmente digna aqui na terra. Não é isso não, mas eu falo de prioridade com o Senhor, de priorizar o Teu Espírito, de priorizar o Senhor, a Tua Palavra, a obra, a igreja do Senhor. Temos deixado lá para trás, meu Pai, e estamos parecidos com o mundo. Misericórdia. A Tua Palavra diz que se nós confessarmos os pecados, o Senhor perdoaria. Perdoa-nos, lava-nos no Teu sangue, purifica a nossa vida, toma os nossos órgãos internos e externos, santifica-nos no nome de Jesus e desperta um fogo dentro de nós, como está em Salmos 39. E eu meditei na Tua Palavra e aqueceu meu coração, despertou em mim um fogo, meu Pai. Que o fogo comece a arder, a chama dentro de mim e dos irmãos, de estudar a Tua Palavra todos os dias, de voltar a fazer os cultos domésticos com a família, meu Senhor, de buscar o Senhor, meditar, prazer na Tua Palavra, prazer nas Tuas coisas, meu Senhor. Nós não batemos cartões com o Senhor. Não, eu vou fazer uma oração logo, eu vou buscar logo pela manhã, porque eu fico livre. Está repreendido esse pensamento, meu Pai. Nós não batemos cartão porque não existe um período. Não é amanhã, não é à tarde, não é à noite, não é um dia, não é a quarta, não é a terça de manhã, não é um domingo de manhã, não é um domingo à noite. Não, o nosso relacionamento perpassa aos horários terrenos, porque tu és um Deus que opera no Kairos. É 24 horas. Eu não vivo mais, mas o Senhor vive dentro de mim, diz a Tua Palavra. O Senhor habita em nós. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. É 24 horas buscando, adorando e relacionando-se com o Senhor. Eu não preciso de um local, de uma hora, nem de um momento, não. Estamos cheios agora. Daqui a pouco, mais tarde, 24 horas, ininterrupto, porque está escrito: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Que o povo creia e confie na Tua Palavra e desenvolva, meu Senhor, um relacionamento fiel e verdadeiro contigo. Agora abençoa aqueles que precisam ser abençoados. Os que precisam de cura no corpo, que sejam curados em nome de Jesus. Precisa de cura na alma, sejam libertos no nome de Jesus. Precisa de uma bênção, que receba essa bênção no nome de Jesus. Precisa de uma porta aberta, o que precisa de uma prosperidade, que receba, porque em Filadélfia está escrito: existe uma porta aberta diante de nós. Receba da parte de Deus a bênção da prosperidade e da provisão. Receba a cura no corpo e cura na alma. Receba a libertação. Receba a conversão. Receba, meu Pai, algo de uma unção de ânimo, de força da parte de Deus. E eu convido o Espírito Santo para selar no mundo espiritual e no mundo físico, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que a sua vida nunca mais seja a mesma a partir de hoje. Amo vocês. Estou pregando com amor e tremor diante dele.
O seu relacionamento com a Bíblia vai ser outro a partir de hoje. Você vai amar, ó, beijar. Toda vez que eu termino de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu, a pastora e Mari, nós beijamos, porque ali é o próprio Cristo. Que Deus te abençoe. Dê uma excelente noite. Amanhã é o culto da família. Vamos estar todos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Shalom. Deus abençoe.